Há histórias que atravessam o tempo. Histórias que não apenas são contadas, mas transformam quem as escuta. E entre essas histórias, existe uma que começa com um homem cego, mas não por falta de visão, e sim por excesso de orgulho. Um homem chamado Saulo de Tarso, respeitado, temido, estudado nas leis. Um homem que acreditava servir a Deus, mas que ainda não o conhecia. Hoje, vamos caminhar por Damasco. Vamos reviver o encontro que mudou a história do cristianismo. E talvez o encontro que pode mudar a sua história também. Antes de começarmos essa história de superação e fé, prepare o seu coração. O que você vai ouvir agora pode despertar algo profundo dentro de você. E se essa mensagem falar com você, nos ajude a alcançar mais vidas. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Juntos, podemos transformar vidas através de Jesus. Você já ouviu falar sobre Paulo, o apóstolo? Hoje, você não vai apenas ouvir sobre ele, você vai entender quem ele foi, o que viveu e o que a sua transformação revela sobre nós. Antes de ser conhecido como Paulo, o apóstolo das nações, ele era Saulo, nascido em Tarso, uma cidade importante da Cilícia, parte do Império Romano. Educado nas melhores escolas, aluno do grande mestre Gamaliel, Saulo era um fariseu zeloso, conhecedor profundo da lei judaica. Ele acreditava que estava defendendo a fé dos pais. Mas o que ele não percebia era que a sua fé tinha se tornado uma arma. Com o coração cheio de zelo, mas sem misericórdia, Saulo perseguia os seguidores de Jesus. Homens, mulheres, famílias inteiras. Ele acreditava que estava apagando uma heresia, mas na verdade estava lutando contra o próprio Deus. Ele pediu cartas aos sacerdotes e partiu para Damasco. Ali, ele iria prender todos os que seguiam o caminho. Mal sabia ele que em Damasco não prenderia ninguém, mas seria ele o prisioneiro. Prisioneiro do amor e da graça de Cristo. O sol brilhava intensamente sobre a estrada de Damasco. Saulo seguia determinado, cada passo impulsionado por ódio e convicção. Mas, de repente, uma luz mais forte que o sol o cercou. Ele caiu por terra. E uma voz ecoou dos céus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tremendo, Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquela voz não era de um inimigo, mas de um Deus que, em vez de punir, se revelou com misericórdia. Saulo ficou cego por 3 dias, mas foi nesses 3 dias de escuridão que ele começou a enxergar, não com os olhos, mas com o coração. Em Damasco, um homem chamado Ananias recebeu uma ordem do Senhor:
Vai à rua chamada Direita e pergunta por Saulo de Tarso, porque ele está orando. Ananias hesitou. Ele sabia quem Saulo era, mas obedeceu. Ao chegar, colocou as mãos sobre ele e disse: Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo. Ele voltou a ver, mas agora via tudo diferente. O homem que antes respirava ódio, agora respirava graça. A partir daquele momento, Saulo se tornou Paulo, o nome do novo homem, o apóstolo. De perseguidor passou a perseguido, de orgulhoso tornou-se servo, de inimigo de Cristo tornou-se seu mensageiro mais fiel. Paulo viajou por cidades, mares e desertos. Pregou para reis, escravos, soldados, filósofos. Fundou igrejas, escreveu cartas, consolou, exortou e ensinou. E mesmo preso, acorrentado em masmorras frias, sua voz ecoava como trombeta da fé. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo não viveu para si. Ele viveu para testemunhar a graça daquele encontro em Damasco. Ele sabia que o mesmo Cristo que o derrubou no chão também o levantou para transformar o mundo. E você, já viveu o seu caminho de Damasco? Talvez não exista uma luz que caia do céu, mas existem momentos em que a vida para e Deus fala conosco de forma clara. Quantas vezes estamos tão certos do que fazemos, mas tão longe da verdade, assim como Saulo? Às vezes, é preciso ficar cego para enxergar o que realmente importa. Paulo descobriu que não é sobre religião, é sobre relacionamento. Não é sobre lei, é sobre graça. Não é sobre força, é sobre rendição. E essa história continua viva, porque o mesmo Cristo que encontrou Paulo ainda encontra pessoas todos os dias. Você vê essas coisas ainda hoje? Vidas sendo transformadas, corações endurecidos sendo quebrados, pessoas que antes zombavam da fé e hoje pregam o Evangelho. A estrada de Damasco pode estar em qualquer lugar, em uma dor, em uma perda, em um momento de solidão. Mas é ali que a luz de Cristo brilha com mais força. O apóstolo Paulo não foi perfeito, mas foi transformado. De perseguidor, tornou-se pregador. De arrogante, tornou-se humilde. De inimigo da cruz, tornou-se amigo do Salvador. E essa mesma transformação está disponível para mim e para você. Que possamos ter o nosso encontro em Damasco e deixar que a luz de Cristo nos guie todos os dias da nossa caminhada. Agora me conte, de onde você está assistindo este vídeo? Deixe aqui nos comentários. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. E se essa história te tocou, compartilhe, porque talvez alguém precise ouvir isso hoje.
Que a luz que brilhou em Damasco também brilhe no seu caminho. E que o Deus que transformou Saulo em Paulo continue transformando histórias, inclusive a sua.